Sejam bem-vindos, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês. Vamos dar início ao estudo de mais um Evangelho, buscando esclarecimentos para a nossa caminhada espiritual, rumo à nossa elevação. Pedimos a todos que elevem seus pensamentos aos altos celestes, que busquem na figura meiga do nosso Mestre Jesus, o Rabi da Galileia, a sintonia perfeita para buscarmos, através dos nossos parceiros espirituais, receber os benefícios desse estudo, através da abertura da nossa mente para que recebamos a intuição necessária, através do fortalecimento da nossa fé, através de trocas de energias salutares e benfazejas. Que possamos, através do conhecer, do saber, nos libertar de dogmas, de amarras que nos prende ao materialismo, que nos conduz à porta larga. De saber, através desse conhecer, a nos libertar de amarras espirituais, a nos conduzir ao caminho dos braços do nosso Mestre amado. Pois o saber nos liberta, nos torna livres e aptos a caminharmos mais leves na nossa jornada espiritual. O Evangelho de hoje, que vamos iniciar com uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Cartas Espirituais. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja do Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-se a vós também. Está na primeira carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, primeira carta de Paulo. O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhes apelo por meio de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas, e na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre círculos visíveis e invisíveis, à face do espiritismo evangélico, que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte de estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apegos, deve ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomenda Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários, para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. Cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que somos todos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o consolo ou a advertência que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Mestre amado Jesus, estamos aqui em mais um Evangelho. Esse Evangelho que
participado com todos os membros através das mídias digitais, particularmente pelos grupos Prece Espírita Allan Kardec do Facebook, Reflexões Diárias, pelo grupo Caminho da Espiritualidade do Facebook, pelas páginas Reflexões Diárias Internacional, pelas páginas Reflexões Diárias, a minha página Osmar Pires, através dos grupos do canal nosso no YouTube, Reflexões Diárias, através dos grupos de WhatsApp, Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, dos grupos de estudos, dos grupos de tratamento espiritual, dos grupos de postagem, dos grupos de orações, enfim. Através de todos os administradores dos grupos, dos nomes que são colocados nos pedidos de orações, aqueles que são anotados, os que não são anotados, através dos nossos pedidos mentais, que essa luz desse Evangelho possa chegar e tocar a todos os corações de todos os irmãos encarnados e desencarnados que terão acesso ao Evangelho de hoje. Graças a Deus. Hoje, nosso Evangelho vai falar de um tema que é comum nós ouvirmos no dia a dia, né? Ouvimos muito falar do tema de vampiros espirituais, do vampirismo, né? O que é o vampirismo espiritual? O que esses vampiros fazem? Ao contrário das lendas, né? Daqueles vampiros que sugavam o sangue, o vampirismo, os vampiros espirituais, eles sugam a nossa energia vital. Primeiro vamos fazer um resumozinho do que é esse vampirismo. É uma simbiose, né, prejudicial, conhecida como uma parasitose mental. Na parasitose mental temos o vampirismo, porque esse processo os desencarnados sugam vitalidade dos encarnados e podem determinar, naquele espírito que está sendo sugado, doenças das mais variadas, inclusive mortes. Depois nós vamos abrir, né, isso aí. Para o mundo espiritual, o vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos qualquer hora, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. A técnica utilizada pelos espíritos vampirizadores situa-se no processo de hipnose. A ação do hipnotizador, o fluido magnético, derrama-se no campo mental do espírito a ser vampirizado que lhe obedece o comando. Uma vez neutralizada a vontade do espírito, as células nervosas estão subjugadas à invasão dessa força. E o desencarnado de condição inferior, consciente ou inconsciente, utiliza-se desse processo na cultura do vampirismo. Aí quando você se sente cansado, está sempre com baixa imunidade, suscetível a doenças, tem dificuldade à concentração, fica irritado, aborrecido facilmente, sente constantemente desconforto, desequilíbrios emocionais, pode ser um sinal do vampirismo. E o vampirismo ele pode ocorrer de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, e pode ocorrer de desencarnado para desencarnado, pode ocorrer de várias formas, diretamente através de ações dos espíritos, através de bactérias espirituais, através de ovoide, através de larvas espirituais. Vamos tentar compreender. E o que eles vêm retirar de nós? Qual é o desejo desses espíritos? Eles vêm retirar de nós o fluido vital. O fluido vital é o que nos anima, que nos dá vida, que nos mantém ligado ao corpo físico. Então nós precisamos saber um pouco
do que é o fluido vital para saber o que ele necessita de nós. O fluido vital, também princípio vital, ele é uma forma modificada do fluido cósmico. Ele é um elemento básico da vida, né? No livro A Gênese, Kardec assegura que a morte, o princípio vital, se extingue. E de existência ou não, o fluido vital distingue um corpo vivo de um sem vida. Porque quando o fluido vital sai do nosso corpo, quer seja nosso corpo físico, ou de um corpo de um vegetal, ou de um corpo de um animal, aquele corpo morre, né? É o corpo, é ele que dá vida ao corpo. Então, quando ele se extingue, o corpo, ou que ele é retirado junto com o espírito, aquele corpo morre. Uma árvore resseca, não tem vida. Então, diferentes tipos de fluido vital manipulado para cada tipo de energia, animais, vegetais, né? Esse fluido vital que nos mantém, enquanto encarnados, vivo. Nós temos uma quantia de fluido vital, essa quantia de fluido vital, ela vem para a nossa vida. E se nós mantermos as nossas atividades coerente com a nossa programação espiritual, teremos X anos de vida, como se fosse uma bateria de celular. Vamos fazer uma analogia assim. Mas constantemente nós estamos repondo esse fluido vital. Quando somos crianças, devido às nossas atividades, essa reposição é muito mais rápida, né? Porque o trabalho molecular do nosso corpo vai gastando muita energia, né? Nós estamos na fase de crescimento, gasta muita energia fluido vital. Automaticamente essa aquisição de fluidos vitais através dos nossos desdobramentos espiritual, da nossa alimentação, ela é feita com uma vitalidade mais forte. E na nossa juventude ela fica equilibrada, e quando vai para a nossa velhice ela começa a diminuir. É onde nós começamos a gastar mais fluidos vitais do que recebê-lo, até que chega um momento, na sequência natural das coisas, que o fluido vital se extingue, há uma falência múltipla dos órgãos e ao desencarne. Essa é a base da estrutura, né, da aquisição de fluidos vitais, mas ela pode mudar de acordo com as nossas atividades. Podemos adquirir mais fluidos vitais através de pensamentos bons, através de trabalho no bem, trabalho de caridade, de amor, de ajuda ao próximo. Uma vez agindo assim, o que ocorre? Nós atraímos para nós energias salutares. Outra situação que isso pode nos ajudar ao desdobramento do corpo físico, no descanso do corpo físico, o nosso espírito, por estar em sintonia com trabalhos salutares, busca no plano espiritual a mesmo tipo de atividades, atividades salutares de aprendizagem, atividades de ajuda ao próximo, atividades de ajudas aos hospitais espirituais e tudo mais, atrai o concurso também de energias salutares. Então, quando nós retornamos ao corpo físico, trazemos mais fluido vital, ou seja, nos alimentamos de fluido vital. Ao contrário, aquele espírito que está envolto com bebidas, com drogas, com sexo, com energias negativas, com prostituição, com todo o círculo de energia negativa que ao desdobramento, ao sair do corpo no sono, que vai frequentar locais de acordo com esse tipo de vibração, ele deixa de adquirir fluido vital saudável e passa a gastar o seu fluido, ou seja, ele está gastando bateria extra. Podemos adquirir também através de passes magnéticos, né? Recebemos um passe, nós recebemos. Então, existem algumas formas, né, de trabalhar. Através do trabalho no bem, podemos adquirir. Através do amor, podemos adquirir. O amor que eu falo é o amor puro, verdadeiro, não o amor de paixão, né? Amor de entrega aos outros, através de trabalhos de caridade, né? Através de uma alimentação saudável. Então, essas são formas de nós conseguirmos fluido básico para nos alimentarmos.
E o desregramento, os vícios, os exageros de todas as maneiras, os locais que frequentamos, tanto no plano físico como no plano espiritual, nos leva a gastar esta. Voltando à nossa analogia, num celular, como se tivéssemos um celular que duraria X horas a bateria. Mas quando exageramos, ficamos entrando em sites maliciosos e buscando jogos e tudo mais, o que, que ocorre? Nós estamos gastando energias mais. Tá? Gastando energias mais. É lógico que um celular, você vai, em qualquer lugar que você for entrar, você vai gastar bateria. Mas só para fazer essa analogia, então, as nossas energias nós gastamos mais rápido ou mais devagar. Com o nosso planejamento, nós gastamos X. Quando nós extrapolamos para essas energias negativas, nós gastamos mais e adquirimos menos. Então, nosso tempo de vida começa a diminuir. Nós viemos para X anos, com o nosso desregramento, esse X diminui ali para Y. Então, o nosso bem proceder pode nos manter na programação inicial, pode ampliar o nosso tempo de vida e a nossa qualidade de vida, e o nosso mal proceder pode diminuir a programação inicial. Como nós podemos ver, está em nosso proceder, ao nosso tempo de vida, a nossa qualidade de vida. E agora vamos entrar então no porquê que somos, o que o fluido interessa aos espíritos vampiros. Porque eles vêm através de nós, não pelo nosso sangue, eles vêm para o fluido vital. Como é o fluido vital que anima a vida corporal, que faz essa vida corporal, ele nos dá a sensação para o espírito de estar vivo. Uma sensação de sentir os prazeres terrenos, pois através do fluido vital que nós sentimos o desejo dos vícios, o prazer que o vício dá, o desejo de comer, o desejo de sexo, o desejo de beber, o desejo de usar sexo. Não bem falando o desejo, mas a sensação de prazer, né? Porque o desejo está no espírito, mas ele faz essa sensação, porque o fluido vital torna o espírito mais humano, mas também, em contrapartida, faz o espírito sentir dores, sentir mais apego, né? Torna o espírito mais humano, mais encarnado, vamos dizer assim, com as sensações de encarnado. Para os espíritos evoluídos, quando desencarnam, para eles não interessa mais esse fluido vital, porque esse fluido vital num espírito desencarnado vai trazer a sensação do corpo, ou seja, vai trazer os desejos da bebida, do sexo, de drogas, vai impossibilitar da vontade de ir no banheiro, da vontade de comer, e impossibilita ele de agir como espírito. Ele não consegue atravessar uma parede, ele não consegue volitar. Por quê? Porque ele sente-se pesado, sente-se matéria. Se isso atrapalha um espírito, então por que que isso é alvo de, diríamos, um roubo, né? Por outros espíritos, porque isso só faz mal ao espírito, né? Então, os espíritos evoluídos, se por algum motivo desencarna com o fluido vital, logo os mentores espirituais, os guias espirituais, vêm, retira esse fluido vital deles, dissipa na natureza, para evitar que são roubados por esses espíritos sugadores, e o espírito torna-se um espírito livre, com todas as capacidades, porque o fluido vital nele reduz as capacidades espirituais. Então, para um espírito evoluído, no momento do desencarne, normalmente se retira esse fluido vital que ainda restava nele, para que ele retorne à sua capacidade espiritual. Já naqueles espíritos que desencarnam
numa condição mais atrasada e que não tem aquele conhecimento e que seus apegos são ligados à matéria, né? Ou naqueles espíritos que praticam o suicídio também, aquele fluido vital fica com o espírito, porque aquele fluido vital que vai dar sensações, que vai permitir ele sentir as atitudes que ele cometeu. Exemplo, quando um suicida dá um tiro no ouvido, o fluido vital vai fazer com que ele sente o corpo físico, ele vai sentir a sensação de estar dando tiro no ouvido, ou outro de ingestão de veneno, ou outro, ele vai sentir as dores do corpo físico constantemente para aquilo que seja uma escola, um alerta para ele não fazer mais aquilo. Então, muitos espíritos permanecem com essas dores durante todo o processo de vida que ele teria normalmente, se não tivesse retirado a vida, sentindo essas dores, todas essas sensações, até que o seu fluido vital seja retirado no momento, ou pelos benefícios que ele recebeu, ou pelo prazo, para depois ele deixar de sentir essas sensações, ser acolhido e ser tratado. Não só para espírito suicida, como para nós, jovens em vidas desregradas e outros que morrem jovens, né? Normalmente vai acontecer isso com espíritos que morrem jovens, pois morrendo jovem ele ainda permanece com fluido vital. No final da idade, aqueles que morrem por idade, normalmente já o fluido vital dele já está se extinguindo. Não significa que eles também, por morrerem velhos, terão uma condição de desencarne de acordo, tá? Essa é uma outra situação. Nós estamos falando só do fluido vital e da sensação que ele nos dá. Então, o fluido vital dá essa sensação. E o que leva, então, a ser uma coisa interessante, porque ele vai dar sensações de dor, de tristeza, de angústias, de fome, né? De vícios, de sexo, coisas que não seriam, entre aspas, interessantes para espíritos, né? Ocorre que espíritos que desencarnaram vibrando nesse tipo de energias, quando chega do outro lado, continua sentindo as mesmas energias. O glutão quer continuar comendo, né? O viciado em bebida quer continuar bebendo. Aqueles que buscam o sexo, continua buscando. O do tabaco, continua a necessidade de tabaco. O de drogas químicas, continua as drogas químicas. Ou seja, ele precisa de sentir prazer em utilizar esses vícios. Só que ele, por ser espírito, por já provavelmente ter sido roubado do seu fluido universal quando desencarnou, por outros vampiros ele sente fraco. E para ele receber os prazeres do álcool, da bebida, do sexo e da comida, ele precisa de se sentir humano. E para ele se sentir humano, ele precisa do fluido vital dos humanos ou de outros animais. O que ocorre? Então ele precisa de, por um processo desse que nós vimos no início, adquirir esse fluido vital de um ser vivo para se sentir vivo, humano, para que ele possa sentir a influência daqueles vícios que ele deseja buscar, quer seja do sexo, quer seja de bebidas, quer seja de cigarro, quer seja de comida. Porque senão seria como, voltando numa outra analogia, alguém que quer ficar bêbado, mas está tomando uma cerveja sem álcool. Não vai ficar bêbado, né? Só toma sem álcool, sem álcool. Ele precisa tomar uma com álcool. Então, o fluido permite que ele receba e sinta as sensações do álcool, da saciedade pela comida, do prazer no sexo. Então, eles passam a fazer o quê? A vampirizar pessoas encarnadas, desencarnadas, para que eles possam tomar essa energia vital e assim manter as sensações desses prazeres que estão ligados a eles. Bebida, sexo, drogas, né? Todo esse tipo, comida.
Então é comum. E onde eles conseguem? Como que eles conseguem isso de nós? Existe também a outra forma de vampiros que nos desejam mal, né? Através de obsessões que querem nos provocar doenças, que nós vimos que isso pode provocar doenças mentais, doenças no estômago, vários tipos de doenças, porque eles plantam em nós andamos como nuvens pardacentas de energias negativas envoltas dos nossos pensamentos, plantam larvas espirituais, plantam bactérias espirituais no nosso estômago, na nossa mente, nos nossos órgãos genésicos, que a gente não percebe, mas aquilo é um acúmulo tão grande de larvas espirituais, de bactérias espirituais, que ficam sugando a energia. Colocam ovoides. Que são ovoides? São espíritos que já perderam forma por ter monodeísmo, uma ideia única, como um desejo de vingança que não consegue mudar, só pensa em uma coisa. Eles podem sofrer um processo de mutilamento da sua forma humanoide, se transforma um espírito em ovo, né? Pode ser através de uma ação magnética de obsessores, mas isso sempre ligado na sintonia, que não vamos também aprofundar muito no ovoide, que pode ser um objeto de estudo depois. Mas é um espírito que cria uma forma perde a nossa forma humana, que hoje nós olhamos um espírito, nós vamos ver a figura de um homem. Mas o ovoide ele perde essa, vira um ovo, como se fosse um cérebro, uma cabeça, não um ovo pequeno, né? Uma cabeça, tamanho de uma cabeça assim. E esses espíritos são fixados em determinados órgãos do corpo. Podemos ter 2, 3, 4 ovoides sugando energia. São colocados por obsessores, são obsessores nossos que já se juntaram a nós, né? Existem várias situações que sugam energia. Então podemos ter ovoides sugando a nossa energia, podemos ter bactérias espirituais sugando as nossas energias, podemos ter larvas espirituais sugando as nossas energias, e podemos ter espíritos desencarnados sugando a nossa energia, e podemos ter espíritos encarnados sugando a nossa energia. Somos um restaurante ambulante para esse tipo de energia. Ah, mas um espírito encarnado também? Bom, voltamos ao Evangelho. Me desculpem que às vezes me chama, que é um trabalho, né, que a gente faz assim, então às vezes somos interrompidos e às vezes a gente perde o raciocínio, temos que recomeçar. Vamos recomeçar. Então existem várias possibilidades de nós continuarmos, sermos atacados, né? Como eu disse, por bactérias, por larvas espirituais, por ovoides, por espíritos encarnados e por encarnados. É comum que as pessoas às vezes saem na rua, encontrem uma pessoa e falam: nossa, eu vou falar com fulano, aquela pessoa me deixa mole, me deixa fraca, suga toda a minha energia. Natural isso, né? Quantos de vocês ou não passaram por essa experiência ou já não viram? Essas pessoas que sugam energia são pessoas autoritárias, pessoas bravas, pessoas egoístas, pessoas que não aprenderam a amar, pessoas que acham que as coisas são do jeito dela, né? São pessoas que uma energia tão forte negativa que ela vai sugando a energia daquelas outras pessoas que estão em volta dela. Então esses são os vampiros de encarnados que acabam sugando a energia vital nossa, né? Os espíritos desencarnados são por esse processo. Encontra-se através da encontra-se os perispíritos e rouba-se a nossa energia, né? E os espíritos desencarnados roubam para desencarnado, de desencarnado também, além de para encarnado, desencarnado para desencarnado. É comum desencarnado roubar fluido vital em cemitério, infelizmente. Quando chega um enterro, vários, não são todos os casos, mas existem vários aproximação. Isso tudo que eu estou falando, nós vamos encontrar vastas informações nas literaturas mediúnicas, tá? Livro de André Luiz, então tudo terão acesso a esse tipo de informação. Espíritos chegam no cemitério, chegam um desencarnado, correm para lá roubar o fluido vital daquele desencarnado, né? Outro local também que é muito frequentado por espíritos para roubo de fluido vital nos matadouros, nos frigoríficos. Eles conseguem retirar fluido vital daqueles animais que estão morrendo.
É triste, mas é a realidade, isso ocorre. E roubam o nosso fluido vital também, de nós encarnados. E como nós devemos fazer então para que nós não tenhamos esse fluido vital roubado, para que não nos acometa doenças, doenças mentais, doenças gástricas e outra série de doenças através desses processos obsessivos de roubo de energia vital? O primeiro passo é: nada acontece sem a nossa permissão. Nada. Todo esse roubo de energia é porque nós permitimos, através da nossa sintonia, através da nossa simbiose com esses espíritos. Quando frequentamos um bar para beber, mesmo que estamos ali tranquilo, nós baixamos a nossa vibração e nos sintonizamos com aqueles espíritos que estão ali com a finalidade de beber. Automaticamente eles passam a usufruir do nosso fluido para que eles sintam o prazer na bebida. Ou seja, nós estamos permitindo que eles façam isso. Quando nós buscamos o sexo desregrado, igualmente nós estamos fazendo isso. Quando visitamos locais de prostituição, igualmente estamos fazendo isso. E um alerta, não é só locais físicos. Às vezes a pessoa está em casa e fala, eu não vou sair, eu não vou, mas eu vou ficar em casa, vou tomar uma cervejinha aí em casa e vou acessar um site de pornô, um site desses maliciosos. Igualmente, no ambiente virtual, está cheio dessa energia e desses espíritos que se ligam a esses ambientes. Então, apesar de ser virtual, mas existe essa energia, tanto para o bem como para o mal. Se você participa de um grupo de orações, você vai receber a oração e o concurso dos bons espíritos. Mas se você participa de um site de fofoca, de um site de busca desses relacionamentos, de um site pornográfico, você vai receber igualmente aquele tipo de energia e a visita daqueles espíritos que sintonizam. Ou seja, sempre nós estamos abrindo a porta pela sintonia para que chegamos a esses espíritos. Quando nós caminhamos na rua com pensamentos nocivos, a energia, as nuvens pardacentas, essa energia pesada circula no universo. E quando nós estamos com sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza, de angústia, isso que acontece? Nos sintonizamos com essas bactérias, com essas larvas espirituais, trazemos isso tudo. Nos sintonizamos com aqueles outros espíritos encarnados que também roubam nossa energia. Ou seja, sempre é nós que permitimos. Pessoas que entram em depressão, às vezes têm até vontade de fazer as coisas. Eu quero fazer, mas eu estou numa preguiça, eu estou numa fraqueza, eu não consigo me manter de pé, eu não consigo nada. Por quê? Porque está cercado de irmãos que estão roubando o seu fluido espiritual. Né? Não pode estar cheio de bactérias, cheio de miasma, cheio de larvas, ou seja, sempre nós temos que orar, vigiar, ter bons pensamentos, ter atitudes, trabalho no bem, estudo, conhecimento. Tem uma frase de Leon Denis que fala: se eu tenho um bom proceder, né? Se eu tenho um bom proceder, mas o meu pensamento é negativo, que bem há nisso? E é verdade. Se eu externamente mostro uma coisa que é diferente de dentro de mim, que mal há, porque o que vale é a energia que eu emito de dentro, não o meu método. O meu método pode sim atingir uma ou outra pessoa, pode me representar perante uma ou outra pessoa, mas no campo espiritual energético, o que vai valer é quem eu sou por dentro. É ele que vai atrair o concurso dos espíritos que vibram na mesma sintonia que eu. Então temos que tomar muito cuidado com o nosso pensar, com o nosso proceder, com os nossos desejos,
porque tudo isso é uma porta aberta para que possamos receber espíritos que vibram na mesma sintonia para sugar as nossas energias no fluido vital, que são os vampiros espirituais. Todo mal e todo bem está em nós. Nós temos que corrigi-lo em nós e não nos outros. Nós não temos o poder de corrigir nos outros. Nós temos o poder de influenciar os outros pelo nosso exemplo, pelo nosso trabalho no bem, pela nossa compreensão, pela nossa aceitação, pelo nosso amor. Os outros acabam se influenciando em nós. Agora, querer mudar o outro para mim ficar bem não vai dar certo. Então, todas as vezes que eu fico mal internamente, mesmo que externamente eu estou mostrando outra face, eu estou entrando em sintonia com essas várias situações que foram citadas, para que, abrindo a porta, eu me torno permissivo para que me roubem a energia do fluido vital, tornando eu mais fraco, mais sugestivo à doença, tornando eu mais, criando simbiose com determinados espíritos vingadores. Há umas ligações tão fortes, mas tão fortes de simbiose entre um espírito obsessor e um obsediado, que é difícil conseguir retirar. E quando retira, há uma falta, os dois sentem falta, porque cria-se uma simbiose, quase que uma união de dois espíritos, quase que gruda de tão forte que é. Aí um sente a falta do outro, porque aí um busca o outro inconscientemente, porque já convive naquela simbiose, naquela troca de energia tão grande que um sente a falta do outro. Olha como que chega os nossos pensamentos e atitudes, né? Um espírito também pode chegar porque ele sente dores, ele precisa de tomar remédio. Aí ele chega perto de alguém, alguém vai sentir as dores, ele puxa o fluido, porque ele puxando o fluido, ele também vai receber o benefício do remédio. Está com muita dor de cabeça, está com muita ânsia, está com muita vômito. A partir do momento que ele chega até uma outra pessoa, aquela pessoa vai tomar o remédio e ele, através do fluido que ele adquire dessa pessoa, ele sente o efeito do remédio. Então eles buscam também para isso, para se curar das suas dores, para tomar seus remédios. Existem várias situações, mas todas ligadas ao desejo físico, né? O desejo de se sentir humano. É a não aceitação do desencarne, a não aceitação da sua condição de desencarnado. E nós propiciamos a esses espíritos como um fast food. Abrimos espaço para todos os tipos de desejo deles, mantendo-os ativos. É como nós vemos nesses grandes centros, né, Cracolândia, onde chega lá, encontra-se drogados para todos os lados. E aqui na Terra eles encontram esse self-service de fluido virtual. Para sexo, para bebida, para droga, para comida, para tudo, todo mundo. Eles não têm dificuldade com isso. Eles continuam no plano espiritual vivendo como encarnados. Vivendo no mundo das drogas, no mundo do sexo, no mundo da bebida, como se fossem encarnados. É natural que se encontrem espíritos com 100, 200, 300, 400 anos, ainda vivendo como encarnados, sentindo dores e tudo mais, porque não aceita a morte. E porque nós os alimentamos. Nós os alimentamos. E, naturalmente, nós, como egoístas que somos, julgamos eles. Nós falamos que eles são os culpados. Né? É natural que a gente tratar esses irmãos obsessores como demônios, como um mal na nossa vida. Me afasta esses espíritos sugadores. Mas somos nós que atraímos. Somos nós que nos oferecemos. Eles só fazem chegar até nós porque nós estendemos a mão para eles. A partir do momento que eu mudo, toda essa história muda. A partir do momento que eu me controlo, tudo isso muda. Muda por completo. Aí está a sabedoria de Deus. É individual.
É você com você. Cabe a você mudar para que a sua vida melhore. Acho que então nós podemos compreender como funcionou esse mecanismo. Não vamos entrar em detalhes muito técnicos, porque senão estenderia muito esse evangelho, né? E o normal dele já é 40 minutos, já. Mas eu acho assim que o básico, para quem tem conhecimento, que não tem, deu para entender que está em nós, através do nosso bem proceder, das nossas virtudes, do enobrecimento dos nossos atos, nos defendermos desses vampiros espirituais. Orar por eles sempre para que eles aceitem a condição de desencarnado, que eles aceitem a ajuda que lhes é oferecida. Vamos encerrar nosso evangelho de hoje. Mestre amado querido, Jesus, estamos encerrando mais um estudo nesse instante, com os nossos pensamentos elevados ao alto, pedindo, Mestre, que olhe por os doentes nos leitos de hospitais, pelos idosos largados nos asilos, nos fundos da casa, pelas crianças órfãos de pais vivos, órfãos de pais mortos, pelos andarilhos das ruas, por nossos irmãos apegados aos vícios de qualquer espécie, pelos pais desempregados que não estão conseguindo dar um sustento digno aos filhos, pelos conflitos familiares, pelos casais que estão em desacordo, pensando em separar, que a união possa se fazer estável, baseada nos ensinamentos de Cristo, com valorização da família, que é a base da sustentação moral da humanidade. Possamos, Pai, pedir também por todos os irmãos desencarnados que nos assistem, aqueles que muitas vezes estão ao nosso lado, buscando o nosso fluido universal, que, através desse Evangelho, alguns deles possam se conscientizar que é necessário mudar, que é necessário aceitar ajuda, para que esse sofrimento não se prolongue mais. Pedimos também aos nossos irmãos suicidas, aqueles que foram abortados. Pedimos a todas as pessoas do grupo que colocaram oração. Pedimos ainda, Mestre, que através dos seus benfeitores espirituais, que retire das plantas medicinais, que retire das energias do sol e da lua, os elementos necessários para colocar nessa água, transformando ela num bálsamo, num lenitivo para as nossas dores, harmonizando o nosso corpo e o nosso espírito, equilibrando os nossos fluidos vitais. Graças a Deus. Vamos respirar esse ar que está saturado de energias positivas. Respire fundo. Sintam a força entrando pelo seu corpo nesse instante, restaurando os seus fluidos vitais. É como uma bruma que entra no seu corpo, energizando, entrando pelas suas correntes sanguíneas, percorrendo cada célula do seu corpo, cada órgão sendo energizado. É o poder do Cristo no seu fortalecimento. Respire mais uma vez e vamos nos preparar para a prece de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja.